e joga contra o Juventude na quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, certo? Exatamente, craque. Quinta-feira o Corinthians joga contra a equipe do Juventude e já vai poder contar com o Héctor Hernández, atacante que foi anunciado hoje. O Corinthians fechou uma contratação de um atleta que estava no Chaves de Portugal, a equipe que caiu de divisão na última temporada do futebol português, foi para a segunda divisão, é verdade. É um atacante que não atuava em grandes clubes há um bom tempo, mas que foi revelado pelo Atlético de Madrid, pouco jogou no Atlético de Madrid, depois rodou por clubes menores do futebol espanhol e também na última temporada estava no Chaves de Portugal. A verdade também, não vamos deixar, acho que o São Paulo contratou também um zagueiro que caiu 2 vezes, né? O Juan, né? No Grêmio, no Sassuolo, não é isso? Isso. Então, o São Paulo também contratou um jogador que caiu 2 vezes. Né? Mas quando é o Corinthians, a força é maior, né? Capelanes, Pretzel, o Capriotti do Esporte em Debate, eles batem nisso, né? Que o Corinthians contratou o Júnior Moraes novo, que ele parece o Júnior Moraes, e que também caiu da 4ª, da 3ª, pro raio que o parta, né? Mas eles não falam do São Paulo que um zagueiro caiu 2 vezes, muito menos o Capelanes. Aí se o Atlético Paranaense contrata o Mastriani, ele vira o Benzema, né? Segundo o Capelanes. Mas o fato é que o Corinthians contratou o Héctor Hernández, atacante de 28 anos. Pode ser que de fato ele dê certo, como deu, por exemplo, o Germancano, que não tinha nenhum currículo no Vasco ou no próprio Fluminense depois, nem o Verratti também e tudo mais. Mas o Corinthians contrata esse jogador porque também pode perder alguns deles. Algumas propostas já foram até feitas ao próprio Yuri Alberto. A gente trouxe a informação ontem que o Southampton da Inglaterra queria contratar o Yuri Alberto, mas isso não foi pra frente. E é claro que também o que repercute no Corinthians são essas contratações. Sobre o Arthur Cabral, o clube elevou o valor... Posso rimar? Depende, né, craque? Depende da situação que você quer rimar, mas o Arthur Cabral é um jogador que tá no Benfica. O Benfica não pretende continuar com ele nessa temporada. Ele fez 11 gols no último ano, na última temporada, e ele começou inclusive no Ceará, depois passou pelo Palmeiras, teve uma passagem pelo Sion da Suíça, depois pelo Fiorentina da Itália, e desde o ano passado tá na equipe do Benfica. O Corinthians elevou a proposta por ele, mas não foi pra frente, não houve desenvolvimento por enquanto. O jogador inclusive nem respondeu à nova proposta feita pela diretoria do Corinthians, e muito provavelmente ele não vai continuar. E o clube tá correndo, craque, porque a janela fecha dia 2 já. Já é dia 2. E o Corinthians quer contratar mais um atacante. Ah, não, tomara que feche a janela, mas rapaz, Arthur Cabral. Cara, vocês viram ele jogar no Palmeiras? Muito não jogou nada, velho. Ele jogou no Ceará. Ceará, ele foi muito bem, mas pro Ceará, pro Corinthians é outra coisa, né? Pro Ceará, pro Palmeiras é outra coisa, né? Se ele não deu certo no Benfica, não deu certo no Palmeiras, por que ele vai dar certo no Corinthians, que é time igual de massa? Ô, meu irmão, Arthur Cabral, me desculpa, né, irmão? Pô, vai atrás do Gabigol, sabe? Vai atrás do Lucero, vai atrás do Tassiano, né, do Bahia, que é bom de bola, sabe? Pô, Arthur Cabral, velho, 18 milhões? Isso. É que o dinheiro não é deles, né? E aí tem um detalhe também. A questão tem 18 milhões mesmo? Eles arranjam. Sabe o que eles fazem? A gente vai ter para receber do Wesley, a gente já passa direto para vocês. Aí chega do Wesley, eles não pagam os caras. Que eles fazem isso sempre. E bloqueou, não? Não, é impressionante. Eles conseguem fazer isso. Todos esses dirigentes, todos, o Andrés, do Willian, o Roberto Dedé, esses caras todos deveriam ser tirados como sócios, tirados como conselheiros, tirados como vitalício, nunca mais entrar dentro de numa instituição do Corinthians. E o Augusto Melo também. E isso, até o Solé lembrou bem, uma parte do dinheiro do Wesley tá no bloqueio. É 12 milhões. Sabe de quem que é? Do Barriga de Cadela, do Iago, do Ederson e do Otero. Pois é. 12 milhões, isso do André Cury, a segunda, de 3 milhões e 200 que o Andrés emprestou o dinheiro dele para pagar em 17 vezes, não pagou nenhuma, era 3.200. Aí o do Willian assumiu, olha, vamos pagar, papapá, não pagou nenhuma também, de 4 anos que eu devendo. Aí foi para 5.900, agora tá 9.700. E os caras estão soltos. E o Corinthians caindo. E ninguém se responsabilizou, ninguém se responsabiliza. Se tem uma coisa que deveria acontecer no Esporte Clube Corinthians Paulista, é intervenção do Estado, federal, de algum desembargador, de tudo, dos sócios.
uma intervenção. Senão o Corinthians, rumo não só à segunda divisão, que para mim é um dos menores problemas para mim. Que é cair para segunda divisão, que eu acho que é difícil, nebuloso, é chateado, é tiração de sarro, mas sobe no ano que vem. Sobe. Só que é o seguinte, como e por quê? E quem fez? Quais fizeram? Aonde está o dinheiro? Por que deve tudo isso? Por que fizeram com o Léo Príncipe? Um cara que vem para fazer teste, ele fica 5 anos. Vem 2 jogadores, o Thiaguinho e o Bruno Xavier. Vem emprestado, ficam 5 anos. Eu contrato o Matheus Alexandre da Ponte Preta por 800 mil. Ele nem vem, ele fica na Ponte Preta. Pô, eu tenho o Jusilei. Eu gastei 33 milhões de não dever nada para ninguém. Porque o Corinthians apropriou do dinheiro da J. Malucelli, que não tinha dívida nenhuma. Vendeu o Jusilei, ficou com todo o dinheiro e aí não repassou 50%. E essa dívida virou 33 milhões. A Tausa, 36 milhões. A Omni, aquela que era Omni, era 50% para eles e 50% para o Corinthians. Do fiel torcedor. Aonde está? Quem que é? Quem que era o sócio? Quem não era? O estacionamento. Teve empresa que ano passado, né, o Duílio contratou para ajudar a cuidar das dívidas. Isso, não pagou. Ele deveu para a empresa que era para ajudar a cuidar das dívidas. Não pagou. 10 anos de clube, nunca pagaram um centavo. Em 10 anos, nunca pagaram um centavo. Não pagando um centavo, já gastou mais de 350 milhões de juros. E ninguém se responsabilizou. Você acha mesmo que é o time que é culpado? É, tecnicamente. Mas o Corinthians não caiu ano passado. Se não cair esse ano, cai o ano que vem. Esquece, o Corinthians vai cair para a segunda divisão. Por causa do André Sanches. É o maior culpado de todos. Exatamente, craque. E aí, no meio disso tudo, essa mesma turma pede o processo de impeachment contra Augusto Melo. Inclusive, alguns nomes revelados hoje dos que protocolaram o processo de impeachment contra o atual presidente do Corinthians. Vamos a alguns dos nomes. André Luiz de Oliveira, né, o André Negão, o Jorge Calil, André Sanches, Roberto de Andrade, nossa, Mário Gobi, Antônio Cittadini, Alexandre Uzzi, que é o ex-presidente do Conselho. É. Então, alguns dos nomes. Que legal. E eles que fizeram o Corinthians estar nessa situação, eles querem o impeachment. Quem mais? Mané da Carne também. Mané da Carne, que deveria ser expulso da associação. Ivanei Caires, que foi presidente da comissão eleitoral no ano passado. Então, alguns dos nomes que pedem o impeachment de Augusto Melo. O principal argumento deles é com relação à questão que envolve a situação da ex-patrocinadora Master, né? Não, para isso vai ter que ser julgado pela justiça. Exato. Por exemplo, o Corinthians é vítima ainda. Exato. E a Tausa? Qual a diferença da Vai de Bet para a Tausa? São 25 milhões, não são? Sim. Sabe quanto que perdeu o Corinthians com a Tausa? 36 milhões. 36. Fora o salário do Paulinho durante 2 anos. Sem contar isso. Que o Corinthians não ia contratá-la a não ser pela Tausa. E o Paulinho não tem nada a ver com isso. Né? Mas não teve impeachment aí? Não, tá certo. Então é isso, né? Vive no conselho essa situação e agora esse requerimento já foi protocolado. O Corinthians vai ter os próximos passos, vai passar pela comissão de ética. A comissão de ética, se der o parecer para continuar, vai passar pelo conselho deliberativo. Aí os conselheiros vão votar, eles aprovando, vai para uma assembleia. Não, primeiro precisa de 152 votos, né, de conselheiros, né? Eles têm 90, né? Faltam 62. Isso. E que não é difícil, né? Não. Porque várias chapas saíram do Augusto Melo. Sim. E que saíram muito bem, porque o que o Augusto Melo fez nesses 8 meses é brincadeira. Quantos financeiros saíram? Quantos preparadores físicos? Quantos médicos? Quantos diretores jurídicos? Quantos treinadores? Cara, é muito louco. É uma coisa impressionante. Gastou 200 milhões em 13 contratações. Deve agora 14 milhões pro Igor do transporte. Eu falei pra você, Igor. 14 milhões, hein? Você comprou aquele cavalo que a hora que pulou quebrou a perna. Nossa. A hora que você contratou aquele jogador, ele sofreu um acidente, ficou de cadeira de roda. Comprou um anão, ele cresceu.
Esse é o Igor. Foi levar o anão no circo e chegou com o James do brincadeira. Parabéns, hein, Igor. Que por sinal, ele também era o empresário do Jean-Pierre. Nossa. Aquele menino que era muito bom de bola. Sim. Do Grêmio, acho que foi pro Ipiranga. Não é? Passou Tá certo. muito ano. Espero que você, nos seus caminhões, de vez em diesel, você não coloque metanol, né? O álcool, aí você vai quebrar o motor. Ele compra um carro elétrico e leva num posto de gasolina. Mas o fato é que o Corinthians tem essa situação. Ou senão também não pode. Também cuidado com a Augusta, né? Vai do lado errado, né? E aí a preferência de cada um, truta. Mas aí o Corinthians vive toda essa situação. Já anunciou o José Martins. Não, que por sinal, o que o Augusto disse quando ele tá fazendo campanha? Jamais vou emprestar dinheiro de um empresário. E outra, amigos fora do portão. Mentira, cara. Exato. Tudo mentira, velho. Só conta mentira, velho. Só conta mentira, truta. Então o Corinthians vive essa situação. O clube que inclusive já encerrou a preparação para o jogo na Copa do Brasil. Que vai preparação do quê, velho? Esse Ramon Dias não sabe nem quem é o jogador, rapaz. Se ele entrar lá no Corinthians, lá, ele não sabe. Fala, como que chama o lateral lá, filho? Lateral, como que chama? Como que é o nome do lateral esquerdo? Ele não sabe nada, ele não sabe nem que ele tá lá. Eu já falei nos donos da bola da televisão e vou repetir aqui. Ele não fica até o final. Quer apostar que ele vai embora antes? Que o Corinthians manda ele embora antes? E contrata o do São Bernardo? Zanardo. Vocês vão ver. Mas atenção que o Corinthians tem um novo reforço. O zagueiro Kaká atingiu a meta prevista no contrato. E o Timão vai ter que pagar 2 milhões de dólares, agora é obrigação. O Corinthians vai ter que pagar 11 milhões de reais pra ficar em definitivo com o Kaká. Porque ele alcançou os objetivos de 2 mil minutos, é isso? Isso. Já tem 30 partidas com a camisa do Corinthians. Vai pagar 11 milhões do Kaká? Isso, 11 milhões. 11 milhões do Kaká. Quanto valeria o Mauro Galvão? Nossa. Quanto valeria o Sugotardo, Júlio César, Félix Luizinho, Félix Torres, 32 milhões. Imagina o Antônio Carlos Zago nessa época. Meu Deus do céu, o Zago que foi campeão em todos os times aqui de São Paulo. Parabéns aí quem fez o contrato com o Kaká. Que legal, parabéns. Custaria um Rock Júnior hoje. Tá louco, parabéns a Bet7K, que é a nossa patrocinadora.